né, nessa caminhada de vários anos, e a gente entende, irmãos, que nessa caminhada, né, Deus tem promessas para a nossa vida, Deus tem planos, Deus tem propósitos, e o inimigo ele não tem o poder, ele não pode ter esse poder de anular os planos, os propósitos, as promessas que Deus tem para conosco, irmãos. Então isso, eu fico feliz, irmãos, em fazer parte de uma geração que tem permanecido diante do Senhor. É uma honra, irmãos, não só, né, como pastor, mas como servo do Senhor. É uma honra poder permanecer em meio às tantas tempestades, em meio a tantos processos. O Senhor, Ele tem sido o nosso provedor, amém, queridos? Ele tem tido um cuidado, um zelo com a nossa vida, e acredito que sobre a vida de cada um de vocês, sobre as nossas vidas, né, ainda que muitas das vezes falta-lhe oportunidade, né, porque às vezes a gente cria tanta dificuldade para Deus poder fazer a obra, para Deus tratar conosco, para Deus ministrar sobre a nossa vida, para Deus libertar a nossa vida. Mas Deus, Ele não desiste de nós em tempo algum. Amém, queridos? Porque o propósito dEle é para que nós permaneçamos. Porque Deus tem promessas, Deus tem propósitos para cada um de nós. Amém? O texto que nós mencionamos aqui, Números capítulo 13, a partir do verso 27, diz assim a palavra do Senhor. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto, o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, os amalequitas, habitam na terra do sul, e os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam na montanha. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, certamente subiremos e possuiremos em herança ou por herança, porque seguramente prevalecemos contra ela. Irmãos, Calebe aqui ele está falando em cima de uma promessa que foi feita de que eles iriam possuir uma terra por herança. Deus já havia dado essa terra, prometido dar essa terra, a garantia de dar essa terra por herança aos filhos de Israel. Porém, os homens que com eles subiram, disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Feche seus olhos só por um instante. Pai, nós mais uma vez queremos te agradecer, Senhor, pela rica, preciosa oportunidade, Pai, de estarmos diante de Ti e de ouvirmos uma palavra, Senhor, que por si própria, Pai, ela tem o poder de nos libertar, de nos fazer superar, Senhor, e vencer todo o processo dentro de uma missão, Pai, que o Senhor tem colocado para a nossa vida, para cada um de nós e para a Tua igreja, Pai. Toma as nossas vidas nas Tuas mãos, Pai. Toma, Senhor, a minha vida em Tuas mãos. Dependemos, Senhor, ainda mais da Tua direção e de sermos, Senhor, um instrumento usado por Ti nessa noite. Senhor, a Tua igreja, Pai, que, Senhor, nós estejamos atentos à Tua voz, mais uma vez nessa noite, Pai. Nós oramos e entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Você pode dar um aplauso pela palavra do Senhor.
Essa palavra linda. Essa palavra linda que tanto mexe com a nossa estrutura. Nós colocamos um tema para esta mensagem que diz processo em meio à missão. Processo em meio a uma missão. Amém, irmãos? Processo em meio a uma missão. Nós vamos, ao longo dessa palavra, nós vamos entender um pouco do processo que o povo de Israel passou, que alguns homens que eram príncipes no meio do seu povo e que foram chamados para uma missão, eles passaram, mas que dois, entre esses 12 espias, esses 12 homens que foram espiar a terra de Canaã, dois desses grandes homens, porque nós podemos considerá-los como todos grandes homens, porque eram homens bem instruídos, bem preparados para enfrentar qualquer tipo de guerra. Eram homens estrategistas, eram homens que foram chamados para missão, para uma missão. Só que, irmãos, eu estava lendo esse texto e mais uma vez o Senhor, ele falava sobre, ontem nós ouvimos uma palavra aqui, irmãos, uma palestra para os homens aqui, e nós recebemos uma palavra muito poderosa, muito direta para a nossa vida, irmãos. Uma palavra que não veio do coração do pastor Pedro, mas veio do coração de Deus para a nossa vida, para nós homens. E essa palavra, irmãos, que nós queremos compartilhar nessa noite, ela não vai da minha vida para a sua vida, ela vem do coração de Deus para a nossa vida, para edificar a nossa vida. Por que eu falo isso, irmãos? Porque se nós estamos aqui, é porque talvez você recebeu um convite para você estar aqui. Mas eu quero falar que acima desse convite, Deus tem uma missão, Deus tem um propósito, Deus tem promessas. E no meio dessas promessas, irmãos, vão sempre existir processos, vão sempre aparecer processos. Nenhuma missão, irmãos, que Deus estabelece na nossa vida, ela vai, ao longo dessa missão, não vai ser tão fácil como muitas das vezes nós esperamos ou pensamos que vai ser. Mas o bom de tudo, o interessante de tudo, irmãos, é que Deus, quando nos chama para esta missão, nós ministramos aqui um tempo atrás que Deus não revela processos, mas Ele garante o destino. Quando Deus Ele nos chama para essa missão, Deus garante a chegada do outro lado. O resultado positivo, o resultado de vitória para cada um de nós, irmãos. Isso é o que conforta o meu coração. Isso é que me faz permanecer até os dias de hoje. Se eu for aqui parar, irmãos, para testemunhar de processos e processos que nós já passamos ao longo da caminhada. Processos que tentaram nos paralisar, que tentaram destruir a nossa casa, a nossa família, que tentaram destruir o meu cônjuge, o meu casamento, que quiseram me levar para o fundo do abismo, para o fundo do poço. Processos, irmãos, que eu olhava para um lado e olhava muitas das vezes para o outro e não via saída. Mas quando eu olhava para o alto, de onde vem o meu socorro, de onde vem aquele que me escolheu, que me chamou e falou, olha, eu tenho uma missão para você. E logo no início dessa missão, irmãos, se nós formos testemunhar aqui, irmãos, dos processos que nós passamos, irmãos, de situações que nós enfrentamos, que poderia ter provocado ódio, vingança em nós, por ocasiões que aconteceram não no seio da igreja, mas
pessoas que contra-atacaram de um outro lado, contra a nossa casa, contra a nossa família, contra pessoas que nós amávamos. Processos que o inimigo criou, irmãos. Não tem nada a ver com a caminhada, com a vida, com o processo do chamado, mas situações que ocorreram para tentar nos paralisar. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, porque com menos de um ano de novo convertido, eu enfrentei processos na minha vida, irmãos, que se eu digo com toda sinceridade, se eu estivesse lá fora, a história teria sido totalmente outra, irmãos. Mas Deus me fez entender que naquele tempo, era um tempo em que eu precisava fazer a diferença. Que nós precisávamos fazer a diferença. Eu sozinho eu não conseguiria. O Espírito Santo, eu digo nós, porque o Espírito Santo sempre esteve conosco. Sempre esteve ao nosso lado, irmãos. Eu sei que Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem um propósito, Deus tem promessas para cada um de nós. E em meio a essa missão, a esse propósito, a essas promessas, irmãos, vão sempre existir processos. Processos em todos os sentidos ao longo dessa caminhada. O que eu preciso como foi falado ontem, é estar firmado diante daquele que me chamou. É estar posicionado diante daquele que me chamou. Eu não posso ser um covarde. Amém? Nós não podemos ser covardes, irmãos. Nessa missão nós precisamos ser valentes. Nós precisamos guerrear com as armas espirituais. Nessa missão eu não posso olhar como o homem olha, eu não posso ver como o homem vê. Nesta unção, nesta missão, a minha luta não é contra a carne e contra o sangue. Hoje nós tivemos uma experiência muito viva, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, irmãos. Mas contra os principados e potestades, contra as obras do mal. Nesta missão eu preciso estar posicionado, nós precisamos estar posicionados diante do Senhor. Nós acabamos essa história que nós lemos, ela começa com um chamado do Senhor na vida de Moisés, estabelecendo uma ordem para Moisés, para que Moisés enviasse 12 espias, após a saída da terra do Egito, para que esses 12 espias, eles fossem espiar a terra de Canaã, uma terra que Deus, logo no primeiro verso do capítulo 13, o Senhor, ele chama Moisés e dá essa ordem para Moisés. E Moisés, obediente ao Senhor, ele chama esses 12 homens, que eram príncipes entre o seu povo, que eram homens valentes, homens preparados. E ele passa toda aquela estratégia, toda a forma como eles teriam que ir à terra, se aproximar da terra de Canaã, e conhecer, saber quem era aquele povo que habitava sobre aquela terra. Se aquele povo era forte ou fraco, se aquela terra era uma terra boa, que produzia frutos bons, se era uma terra seca ou se era uma terra fértil. A ordem era para que eles fossem e espiassem a terra e trouxessem um relatório de como era, de quem era aquele povo, como era a cidade em que eles habitavam, se era em arraiais, em tendas, ou se a cidade era em fortalezas. E quando eles chegaram para espiar a terra de Canaã, diz a palavra do Senhor que eles viram uma terra rica, uma terra que manava leite e mel, uma terra próspera, uma terra que os frutos eram frutos viçosos, cachos de uvas gigantes,
frutas gigantes, hortaliças gigantes, tudo era muito grande. E aquele povo, ele habitava em fortalezas. Eles não habitavam em arraiais, em tendas. As cidades eram cidades fortificadas. O povo, havia homens gigantes, de quase 3 metros de altura. E aos olhos dele, aquele povo era uma multidão tão grande como que gafanhotos. E eles se viam como pequenos gafanhotos que poderiam ser consumidos com facilidade pela força, pela fortaleza que era aquele povo, irmãos. E o texto que nós lemos, a partir do verso 27, eles trazem esse relato até Moisés, e diz assim: e contaram-lhe e disseram: fomos à terra que tu nos enviaste, e verdadeiramente é a terra que mana leite e mel, e este é o seu fruto. Eles apresentam o fruto. E o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. Eles vêm trazendo todo esse relato de como era aquele povo. E quando ele chega a um ponto de tudo aquilo que eles estão relatando, de forma talvez amedrontada, assustados, perplexos, atribulados, porque eles não acreditavam, ou deixaram morrer uma promessa no coração deles, de que a terra quem iria dar era o Senhor. Eles só teriam que ter uma direção. Eu quero falar para nós nessa noite: não deixe a promessa de Deus morrer no seu coração. Não deixe a promessa de Deus morrer dentro do seu cônjuge, dentro da sua casa, na vida dos seus filhos. Não deixe a promessa morrer, irmãos, ainda que você enfrente todos os processos, encare a missão. Seja perseverante, né? Como foi ministrado domingo passado. Não desista. Acredita. Qual era o propósito, irmãos? Qual era o propósito desta missão? Qual era o propósito de enviar os espias e olhar aquele povo gigante, aquela cidade fortaleza? Qual era o propósito? Era chegar e ficar amedrontado? Qual é o propósito que Deus tem para a nossa vida? Qual é a missão que Deus tem para a nossa vida? É olhar na caminhada e ver os obstáculos e ficar assustado, amedrontado, e achar que nós não vamos vencê-los, que não vamos ultrapassá-los. Qual é a dificuldade? Qual é o processo que tem sido difícil e que tem trazido algum tipo de inquietação, preocupação? Coloque diante do Senhor, olhe para o Senhor. Ele é Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso Senhor, irmãos. Ele quer nos dar a estratégia, Ele quer nos dar a sabedoria, Ele quer nos instruir. Quem quer receber instrução de Deus aqui para passar pelo processo? Eu sou o primeiro, irmãos. Deus enviou eles, irmãos, para olhar tudo aquilo por um propósito: permanecerem firmes. E às vezes o processo, a missão que nós recebemos, e o processo ele surge e ele mexe com a nossa estrutura. Como homem, irmãos, nós podemos entender isso. Mas como homens de Deus, nós precisamos tomar isso como parte de uma missão que temos recebido de Deus para a nossa vida.
A gente vive num tempo onde as pessoas no mundo secular, no mundo atual, elas vivem processos e o índice de desistência no meio de um processo, ele chega muitas das vezes em torno de 75%, 80% de desistência. Dela não querer mais prosseguir em direção a uma missão, que até então era uma missão boa, direcionada por Deus, porque nós vivemos uma luta constante entre o mal e o bem. Uma luta constante, não só dentro da nossa sociedade, no mundo em que nós vivemos, mas na igreja, em todos os sentidos, nós vivemos um processo de luta constante do bem contra o mal. Só que o mal, irmãos, ele não veio para prevalecer. Ele veio para provar, amém? A nossa estrutura. Ele veio para provar a nossa vida. Para provar se nós seremos aprovados ou seremos desaprovados. O mal, ele nunca vence o bem. Amém, irmãos? Guarde isso contigo, o mal nunca prevalecerá contra o bem. Ele vai se levantar, o processo do mal, ele vai surgir sempre. A proposta do mal, ela vai sempre chegar até a mim e a você. A proposta para eu pensar, muitas das vezes como os espias pensaram, aqueles 10 espias pensaram, dizendo, olha, esse povo a gente não pode ir contra ele, essa situação a gente não pode ir contra ela. Mas Josué e Caleb, ou Caleb e Josué, eles pensaram diferente, irmãos. Quando Caleb ele começa a ouvir o relato daqueles espias, antes mesmo dos espias falarem um pouco mais do que poderia ocorrer, Caleb no mesmo instante ele dá uma ordem para que aqueles homens se calassem. E ele deixa bem claro, no verso 30, então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Caleb não estava seguro na sua força não, irmãos. Nós não estamos aqui seguros nas nossas forças, porque na nossa força a gente não pode nada. Nós somos pobres, miseráveis, pecadores, que necessitamos a cada dia de sermos aperfeiçoados pelo poder da palavra de Cristo. Mas nós temos a força do Senhor, nós temos o Senhor que é conosco, que é por nós. E se Deus é por nós, irmãos, se Deus tem uma missão conosco, se Deus tem uma obra conosco, vamos nos posicionar. A palavra que nós recebemos ontem aqui, homens, é que nós precisamos nos posicionar como sacerdotes. Nós temos muito que servir para o reino de Deus. Não é servir para o homem, não é servir para mim, não é servir para os pastores. Você foi chamado por uma missão, para servir para o reino de Deus. O que é servir para o reino de Deus? É servir para glorificar o reino de Deus. E quando você serve para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para o seu cônjuge, quando você serve com integridade, com fidelidade, você serve para glorificar o nome do Senhor, irmãos. Nós não estamos servindo aqui para nós mesmos. Nós aprendemos onde que nós precisamos servir ao próximo. Nós temos muitos aqui que nós podemos considerar como o nosso próximo.
Eu preciso servir mais a você. Como eu preciso servir aos irmãos. Aonde eu estiver. Aonde eu estiver, irmãos. Se alguém tiver que me ligar e falar assim, pastor, eu preciso da sua ajuda. A gente vai dar um jeito de... Se a gente não tiver um pastor aqui que possa nos substituir, irmãos, se a gente estiver muito longe, nem alguns dias atrás eu estava longe, a gente vai largar tudo para poder servir vocês. Eu falo isso em nome dos pastores. Eu posso falar isso em nome dos obreiros. Porque eu entendo que é para isso que o Senhor tem nos chamado. É para essa missão que o Senhor tem nos chamado. Mas acima disso, irmãos, nós temos sido chamados para servir o nosso próximo lá fora. Quem é o nosso próximo? São os mendigos, os viciados, as prostitutas, que nós amamos, que nós não temos preconceito nenhum. São os espíritas, os kardecistas, os budistas. Será que a gente pode chamar essas pessoas de nosso próximo? Será que você pode chamar e entender que você foi chamado por uma missão para em um momento oportuno poder servir a essas pessoas de alguma forma? Na missão eu preciso ter o que servir e como servir. Na missão eu preciso ter o que servir e como servir. Mas você pode falar, pastor, eu não tenho nada. Você não tem, mas Deus tem algo contigo. Deus tem algo em você. Talvez você desconheça. Talvez aqueles espias, aqueles 10 espias, desconhecessem o que eles tinham com eles. E por conta disso eles sofreram uma palavra que eles não iriam entrar na terra prometida. Ele e o povo de Israel, com idade acima de 20 anos. Essa foi a condenação para aquele povo, irmãos. Mas eu louvo a Deus, porque existiam 2 homens que se destacaram, chamados Josué e Caleb. Homem que nós temos aprendido a nos espelhar, porque foram homens que perseveraram até o fim. Foram homens que, em meio a palavras contrárias de desistência, palavras que eles ouviam e poderiam frustrar toda uma promessa que Deus já havia prometido que iria dar. Números 23, verso 19 diz, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele fará. Se Ele falou, Ele cumprirá, irmãos. Eu preciso crer na palavra, irmãos. Crer nessa promessa. Deus não é homem para que minta. Deus, talvez você não tenha nem conhecimento, mas Deus tem uma missão. Deus tem promessas sobre as nossas vidas. Como servos, como pessoas que entraram por essas portas. E como igreja do Senhor, Deus tem promessas para a nossa vida. Deus tem promessas para a nossa vida. Josué e Caleb, ele fez calar aquele povo e faz uma declaração, certamente subiremos e possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. E aqueles homens, no verso 31, porém os homens que com ele subiram disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Irmãos, estrategicamente, aquele povo era muito mais valente, eram muito mais preparados
do que o povo de Israel, um povo que viveu como escravo para mais de 400 anos. Um povo que não sabia muita coisa de guerra, irmãos. Eles estavam sendo preparados. Mas a convicção de quem que havia feito a promessa era fiel para cumprir, irmãos, foi o fator que fez eles pensarem dessa forma. Eles acreditaram e guardaram no coração o teor daquela promessa. Guarda no seu coração, não deixa a promessa morrer. Há um processo, ou há processos no meio da missão. Se você disser para mim que não tem nenhuma missão na sua vida, você me chama no final do culto, que eu vou falar para você que existe missão. Me conta 1% da sua história, que eu vou falar para você que existe uma missão, minha não, de Deus, para a sua vida. E vou provar que você pode vencer nessa missão. Amém, irmãos? Dentro da palavra, diante de um Deus que eu sirvo. Amém, irmãos? Acredito que todos nós aqui temos uma missão. Mas guarde essa palavra, existe processo. Não pensa que não vai existir um processo, mas um processo que precisa ser aperfeiçoado. Um processo que precisa ser direcionado. Amém, irmãos? Enfrentado debaixo de uma direção de Deus. Na força minha, não, do Senhor. Amém, queridos? Então, guarde essa palavra no seu coração nessa noite. Há processo no meio da missão. Sempre haverá. Mas que em todos eles o Senhor ele possa nos fazer vitoriosos. E se alguns se frustrarem, não se desesperem. Não se desesperem. Deus ele tem os seus porquês. Se a gente for olhar em toda a história bíblica, irmãos, nós vamos ver quantos processos os discípulos enfrentaram, quantos processos os profetas enfrentaram, quantas situações eles tiveram que bater de frente contra um povo que havia perdido a esperança, um povo que não queria mais saber de Deus. Quantos profetas, reis, na Bíblia, enfrentaram que eles tiveram que permanecer posicionados diante do Senhor, para que a promessa pudesse se cumprir. A nossa oração, o nosso pedido, o nosso desejo, é que o Senhor nos ajude a permanecer. A permanecermos, irmãos, em meio a tantos processos que nós temos vivido, que você tem vivido, que nós temos enfrentado, que o Senhor nos ajude a permanecer. Não olhe para as circunstâncias. Não olhe para o tamanho do processo. Não olhe por aquilo que ocasionou o processo. Olha para Deus. Olha para Deus. Tente de alguma forma olhar para Deus. Falei há pouco aqui que eu tive processos que eu olhava para um lado e para o outro e eu não via, as portas pareciam todas terem se fechado. E quando a gente consegue olhar para o alto e buscar o socorro que vem do alto, irmãos, o processo ele vem, a resposta ela vem, ainda que não seja
muitas das vezes no nosso tempo, mas ela vem no tempo de Deus. Deus, Ele nunca vai revelar os processos diante de uma missão que Ele estabeleceu para cada um de nós. Como servo, como sacerdote, como esposa, como esposo, como pai, como filho. Que nós possamos sujeitar a nossa vida em submissão e obediência à palavra do Senhor, irmãos. Porque é ela que vai sustentar todas as coisas, é ela que vai direcionar a nossa vida para a luz que está lá no fundo do túnel. Aquela que você olha muitas das vezes e parece que você não vai chegar. Que o Senhor, Ele nos condicione, que o Senhor, Ele nos capacite, que o Senhor, Ele supra, que o Senhor, Ele possa prover todas as coisas, irmãos. Que eu necessito, que você necessite nessa noite. Que você tenha entrado nesta casa, e que o Senhor, Ele possa ter falado ao seu coração, através do louvor, através da palavra. Nosso desejo é que a nossa luta muitas das vezes é para ouvirmos a voz de Deus, é para darmos ouvidos à voz de Deus, e recebermos no nosso coração, irmãos, a palavra que vai nos impulsionar, que vai nos fazer avançar, que vai nos fazer superar, e vencer todo o processo, e continuar na missão que Deus estabeleceu para a nossa vida. Você como homem, seja sacerdote. Você como mulher, seja mãe. Seja esposa. Seja submissa. Você como pai, seja submisso também à sua esposa. Talvez você não entenda, mas isso faz parte de uma promessa com uma missão desafiadora para o nosso tempo. Uma missão desafiadora. Eu não sei quantos estão dispostos, ou quantos já têm encarado esse desafio no Senhor. Não na sua força, mas no Senhor. Eu quero te convidar nessa noite a se colocar de pé em nome de Jesus. O Ministério de Louvor, ele pode... Eu quero te convidar você a... Josafá, uma certa vez, ele estava diante de uma missão